Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor aí mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor esse sábado, em nome de Jesus, amém? Consagrar o Senhor aí a primeira hora do nosso dia, para a glória de Deus, entregar ao Senhor todas as coisas, porque o nosso Deus é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda a glória, em nome de Jesus, amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje. A palavra do Senhor está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 50, e o versículo de número 7, que diz assim: Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Amém? Não se envergonhem por tomar a decisão certa, por fazer a coisa certa. Talvez pessoas vão dizer assim, mas você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? Você não tem vergonha de se expor? Às vezes você cometeu algo, você precisa pedir perdão, e aí a pessoa fala assim, mas você vai pedir perdão, você vai se expor? E as pessoas não vão te olhar mais com o mesmo olho, não vão te tratar mais da mesma forma, tá? Por causa, né, da sua confissão. E isso é mentira do diabo, tá? O perdão, ele é libertador. O perdão, ele é libertador em nossas vidas, amém? Louvado seja Deus. Então eu quero falar sobre o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é aquele que abre mão. O cristão verdadeiro é aquele que renuncia. O cristão verdadeiro é aquele que dá outra face e endurece para que quando a porrada vir, ele não sinta, mas quem sinta é quem bateu mesmo, né? Então, o cristão de verdade oferece a outra face. O cristão verdadeiro oferece. Eu tenho discipulado algumas pessoas e essa semana, inclusive nessa sexta-feira, que estamos de sexta para o sábado, nessa sexta-feira eu fiz um discipulado de alguém que estava com um rostinho assim, parecendo aquele rostinho de mocinha, né? Qualquer tapinha, me bateu, me machucou, porque doeu, porque isso. Cristão verdadeiro, meu filho, ele torna o seu rosto como uma pedra. Dá de porrada nele, né? Ele dá outra face. Bateu, meu filho, bateu. Tu quer o outro lado também? Pode bater. Pode bater. Mas é vergonhoso, é isso e aquilo, não. Teu rosto vai endurecer como uma pedra e você não será envergonhado. Amém? Mas o cristão verdadeiro é o que oferece a outra face. Ele fez do seu rosto como uma pedra. E não é aquele rostinho maçã, aquele rostinho menininha mais, é aquele rostinho pedra mesmo. Experimenta bater numa pedra para ver o que vai acontecer com a sua mão. Experimenta dar um murro na parede, né? A parede não vai sentir nada, mas a sua mão, ela vai, né? Eu lembro de um rapaz que ele tinha uma ira descontrolada e quando ele ficava muito revoltado, ele contava assim, pastor, eu dou murro na parede. A mão dele, né? Isso aqui ficava tudo ferido. E eu lembro que falava assim, e a ira passou, a raiva passou, descarregou sua raiva, dando murro na parede, né? Quem sentia era ele. A parede não sentiu nada. Então, o verdadeiro cristão, ele faz do seu rosto como uma pedra. Não se entrega ao medo. Esse é o verdadeiro cristão. Quem anda em obediência à palavra de Deus sabe que está amparado pelo Espírito Santo e está amparado também pela palavra de Deus. Ele endurece o seu rosto, né? Se mantém firme, pois sabe que não será envergonhado. Diante de qualquer situação, ele não será envergonhado. Envergonhados são aqueles que se levantam contra a sua vida. Envergonhados são aqueles que tentam te bater. Ai daquele que tentar te ofender, te bater, te ferir ou coisa parecida. Ele sim será envergonhado. Então, o verdadeiro cristão, ele não permite que o seu coração sinta vergonha. Quantas pessoas têm se deixado levar aí pelo pecado, não confessa, né? E, não, eu tenho vergonha. O verdadeiro cristão, ele não está nem aí para vergonha, ele não está nem aí para humilhação. O verdadeiro cristão, ele não está nem aí para o que os outros vão pensar a respeito dele. Ele só quer servir a Jesus em espírito e só quer servir a Jesus em verdade. Pois tudo que faz o verdadeiro cristão, ele faz para agradar a Deus, né? E uma vez que ele faz para agradar a Deus, ele se torna um valente que enfrenta as tempestades. Ele vai lá e ele se expõe mesmo.
ele se expõe, ele dá a cara a tapa. Ele é aquela pessoa que ele dá a cara a tapa, né? O verdadeiro cristão é o que caminha sobre o mar quando ouve a voz do Senhor. Ele anda sobre as águas. Tudo é propício para ele não andar, né? O diabo, ele arma aquela emboscada assim, fala assim, agora eu derrubo, agora eu destruo com ele. E quando ele menos espera, olha ele vindo aí andando sobre as águas, sob o comando de Jesus. Por quê? Porque ele endureceu a sua face. Ele não tem vergonha de fazer o que é certo. Ele não cede à chantagem da sua mente ou do seu coração. E uma vez que essa pessoa endurece o seu rosto como uma pedra, ele se torna um valente diante de Deus. E um valente que não foge dos leões. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não fugiu, ele foi, né? Lançou lá e lá ele ficou. Quando você se torna um valente de Deus, não evita a fornalha. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego lá em Daniel? Ele não evita a fornalha. Ele não se dobra diante da idolatria. Ele não se dobra diante das chantagens, das vontades humanas de forma nenhuma. Ele se torna um valente cheio de coragem para sair deserto afora, como Moisés. Vamos que vamos, porque o Senhor nos chamou para celebrar uma festa no deserto. Vamos embora para o deserto, celebrar uma festa ao Senhor? E ele caminhou ali pelo deserto e celebrando ali a festa ao nosso Deus, porque ele se tornou um valente, ele deu outra face. Uma face dele, o lado da face dele, foi a face que ele assassinou. E ali, a outra ele ia apanhar, porque ele ia ser julgado pelo assassinato lá do egípcio. Mas ele falou, eu vou. Se Deus falou que está comigo, oxe, eu vou sim. Quem é que vai me segurar? Ninguém segurou Moisés. Moisés retornou ali para o Egito e cumpriu a sua missão de libertador de Israel. Amém? Se tornou um valente com coragem. E o valente de Deus, ele dá ordem até aos fatores climáticos. Ele dá ordem ao sol, ele dá ordem à chuva. Pelo poder que é no nome de Jesus, ele consegue. Não foi assim que o servo de Deus fez? Na batalha, ele falou, Senhor, me dê vitória ainda esse dia. Me dê vitória. O Senhor fez ali, segundo a Bíblia, o sol parar, né? A terra parou, seu movimento de rotação, e o sol parou ali, né? Ficou tudo centrado para que Deus desse vitória ao seu servo. Aleluia, Jesus. Ele se tornou um valente do Senhor. O valente de Deus é o que enfrenta os reis. O valente de Deus é o que tem coragem para dar ordem às árvores, né? O valente de Deus, ele sabe que ele não será envergonhado de forma nenhuma. O valente de Deus, ele tem coragem para enfrentar o gigante, como Davi. Ainda um menino ali, com uma pedra ali, ele lançou a pedra do seu alfoge de pastor e destruiu com aquele homem de guerra. Por quê? Porque ele deu outra face. E Deus, nesse dia de hoje, ele fala, não se envergonhe por fazer o que é certo. Faça o que é certo, mas agrade o coração do Senhor. O valente de Deus, ele sabe que ele não será envergonhado. Tudo coopera para uma vergonha, mas ele fala, eu não vou ser envergonhado não. Sabe por quê que eu não vou ser? Porque eu estou fazendo as coisas certas para Deus. Eu posso até passar por um momento de humilhação, mas vergonha não, porque Deus é o Deus, porque o Senhor é o Deus que me ajudou. E Deus não vai deixar eu ser envergonhado. O nome dele não vai para a lama de forma nenhuma. Amém? O valente de Deus, ele anda pelo Espírito. Ele vive pelo Espírito e ele se move pelo Espírito de Deus. Você tem que entender que o que move você é o Espírito de Deus. E o valente de Deus, ele respira o Espírito Santo de Deus. Ele vive pelo Espírito Santo de Deus. O oxigênio dele, que mantém ele vivo, que mantém ele de pé, é o Espírito Santo de Deus. É a fé firmada no Senhor e no Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. A sua fé não olha para a circunstância. Eu não estou nem aí se tudo está dizendo aqui que vai desandar. Que nada. Com Deus eu vou dar conta, porque o Senhor está comigo. O Senhor dos Exércitos é a minha força, né? O valente de Deus, ele não conta com a sabedoria humana. Ele não conta com o resultado humano. Ele não conta na dependência humana. Ele vive pela fé e pelo Espírito de Deus, porque ele sabe que ele não será envergonhado. Eu estava falando isso
ontem à noite para minha filha. Ela trazendo algumas questões, e eu falei, minha filha, vou dizer uma coisa para você. Eu sei que Deus vai agir. Como Deus vai fazer, eu não sei. Mas eu sei que Deus vai agir. Eu não sei como será o processo, mas eu sei que o resultado será de vitória. Porque Deus é Deus e Ele nunca deixou de ser Deus. Até aqui o Senhor é Deus. Nos momentos mais difíceis, Deus se manifestou como Deus. E eu não vou desistir, eu não vou confundir minha mente, ou oscilar minha fé, ou perder a essência do Espírito. Eu sei que Deus, Ele vai fazer. Como Ele vai fazer, agora eu não sei explicar, mas vai chegar um momento que eu vou ter os detalhes assim para contar. Foi assim, 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 que Deus agiu. E Deus age, porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Amém? Graças a Deus, tem uma graça de Deus emanando aqui muito forte. Nesse momento eu louvo a Deus por isso, amém? Então, nesse dia de hoje, não se sinta envergonhado por fazer a coisa certa. Não sinta vergonha. Tenha certeza de que Deus está te ajudando para você tomar decisões certas. Né? E quem ferir você, sofrerá a consequência de ferir uma pedra. Né? Lembra do que eu falei aqui há pouco, do discípulo de anos atrás, que era tomado pelo espírito da ira e ele dava de murro na parede? Ele ficava com isso aqui tudo machucado. Assim vai acontecer na vida daqueles ou das circunstâncias, das situações que vêm contra você. Quem tentar ferir você vai ser como ferir uma pedra. Quem tentar vir contra você é meio que dar de cara com a pedra, né? Você já passou por aquele processo da infância de tomar aquelas topadas e arrancar metade da cabeça do dedo assim, tirar a pele do dedo e fazer aquele calo de sangue terrível? É isso que vai acontecer. O dano não virá para ti. O dano virá para aqueles que tentar te ferir. O diabo é que vai levar uma porrada bem grande. Porque o Senhor dos Exércitos diz que você não será envergonhado. De forma alguma você será envergonhado. Amém? Ainda que essa pessoa, o que é esse demônio, que esse principado não sinta na hora. Mas vai chegar um momento que ele vai olhar e vai assim, nossa, me arrebentei. Como foi? Ai, que dei de cara com a pedra. Eu dei de murro com a pedra. Eu me levantei contra uma pedra. E a retaliação vai para ele. Então, se você é valente do Senhor, só os valentes do Senhor vivem movido pelo Espírito de Deus. Só os valentes do Senhor vivem movido pela palavra de Deus. Mantém-se firme na sua fé, porque sabe que tudo vai dar certo. E doa a quem doer. Esse é o meu bordão direto. Jamais será desamparado. Goste que não goste, doa quem doer, creia que não creia, o problema é seu se você não está acreditando. Eu sei de uma coisa que eu acredito. Sabe por quê? Porque a fé é o firme fundamento dessas coisas. Nada pode ser feito sem você ter uma base de fé. E se tem alguém que tem fé aqui, meu filho, sou eu. Eu tenho fé. Quando eu oro, eu já oro tendo a certeza. Eu acredito. No seu dia, no seu hora, não sei se vai durar um ano, 2 anos, um dia, 2 minutos, mas vai acontecer. Vai acontecer. Porque Deus não é um homem que minta e também não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus está falando que vai fazer, Ele faz. Então, porque o Senhor, Deus, é o Deus que te ajuda nesse dia de hoje. Você deve crer. E pelo que você não vai sentir vergonha. Por isso, você faz do seu rosto como uma pedra. E você sabe que você jamais será envergonhado. E eu falo para Deus, Senhor, eu creio. Nos momentos difíceis eu falo, Senhor, eu creio. Independente das tempestades, independente das lutas, eu creio. Nesse dia de hoje, não se envergonhe por fazer as coisas certas. Mantenha-se firme. Eu lembro de uma certa vez que eu estava num discipulado e foi uma situação quando eu ainda era pastoreada. Eu não era pastora na época, eu era diaconisa na época. Os meus pastores me chamou por uma situação lá que veio contra mim, né? Eu acho que foi um falso levantado, digamos assim, né? De algo que tinham feito e falado, e surgiu a história de que tinha sido eu que tinha falado. E eu não sabia de nada, cheguei assim, voando na situação.
E aí os pastores me chamou e falou assim, olha, porque está acontecendo isso, isso, isso e isso, e essa pessoa que fala que foi você. E não só ela disse que estava ela e estava mais, acho que 5 pessoas na situação, e disse que você estava lá e você falou assim, 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 assim. Eu voltei para os meus pastores e eu falei, bom, primeiro, eu não estava lá, segundo, eu não falei. E as pessoas diziam, você falou. Eu falei, eu não estava lá. Primeira coisa que eu não estava lá, eu não falei. E aí os pastores falaram para mim assim, Isa, são 5 pessoas falando e é só você dizendo o contrário. Por que 5 pessoas estariam erradas e só você está certa? Eu falei, porque eu tenho convicção do que eu estou falando, pastor. Eu não estava lá. Foi um evento que teve, uma coisa assim, assim, assim. E eu falei, eu não estava lá. Como eu posso dizer que eu falei algo ou que eu ouvi algo se eu nem presente no ambiente eu estava? Eu não estava, não fui eu que falei. E aí eu estava bem tranquila, não me exaltei no momento de forma nenhuma. Eles ficaram chateados com a minha postura, porque eles queriam que eu confessasse, né, que eu estava e que eu vi que eu falei. Eu falei, eu não estava lá nesse dia, não vi nada e também não falei nada. Se essas pessoas estão falando aí, né, eu não sei qual o objetivo delas contra mim. Mas nesse momento eu tenho completa convicção que eu não falei, não fui eu que falei, não estava lá, não fui eu. E se por uma acaso eu estivesse no ambiente e esse assunto viesse a calhar e eu visse com os meus olhos, eu não falaria para eles 5, eu falaria para o senhor. E para a senhora, minha pastora, eu chegaria para vocês dois e falaria, olha, aconteceu isso, 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 isso. Eu não falaria para eles, até porque eu não tenho intimidade com essas pessoas. E aí, eles 5 saíram abafando assim que, né? Saíram abafando que tinham conseguido o que eles queriam, porque na época foi um motim que foram feito para me ridicularizar, para me humilhar de uma certa forma. E aí os pastores acreditaram nele pelo fato que foram 5 pessoas. E naquele momento eu endureci o meu rosto como pedra. E eu dei outra face. E eu falei, eu peço perdão, de fato, por todo o caos que está sendo causado aqui. E pelo meu nome estar sendo envolvido na situação só. O senhor pode me aplicar disciplina, o que o senhor quiser. Mas eu não confesso algo que eu não fiz. E aí eu fiquei na minha tal, eles aplicaram o que tiveram de aplicar, porque a situação era grave, de acordo com que eles, segundo falaram que eu tinha falado, era grave. E aí eu sei que mexe e vira daqui para lá, né? Foi descobrindo mentira daqui, mentira dali, tal. E eu me mantive firme na minha posição, não me levantei contra aquelas 5 pessoas. Deixei Deus agir na situação, me mantive firme. E depois que tudo passou, envergonhado foram aquelas 5 pessoas. As 5, e depois as 5 ficaram assim, meio que de mal de mim, né? Porque eu não mudei com eles. Eu continuei sendo a mesma pessoa, continuei saudando com a paz do Senhor Jesus Cristo, continuei mantendo a minha inteireza de coração, minha firmeza. E aí passou um tempo que eles olhavam para mim e baixavam os olhos assim, porque eles sabiam que eles estavam mentindo. Sabiam que eles levantaram falso testemunho contra mim, contra o meu nome, contra a minha reputação. Sabiam que eles me causaram, fui injustiçada por eles. E depois de um certo tempo, ali os pastores me chamaram e falaram assim, olha, de fato, nós fomos apurar a situação, averiguar direitinho. Não foi você, né? Eles vieram confessar que estavam chateados, porque nós te colocávamos, né, em tudo na igreja para... né? Você pregava, você fazia, você acontecia. Era uma espécie de inveja, mais ou menos assim, né? E aí eles confessaram tal. E nós queríamos te pedir perdão e te tirar da disciplina. Eu falei, agora é tarde. Agora eu vou ficar aqui, né? Porque se me deu, eu preciso cumprir. E eu vou ficar aqui. Fiquei 6 meses de disciplina, né? Acusada de um pecado que eu não cometi, que no caso era fofoca. E fiquei lá o tempo determinado. E eu sei que essas pessoas, infelizmente, foram se dissipando. Alguns se desviaram, outros saíram do ministério, foram para outros lugares. E estou eu aqui, né? Glorificando a Jesus com meu rosto de pedra. Então, por que eu estou falando para você? Porque Deus é o Deus que te justifica. Eu entendo que tem alguém aqui que deve estar sofrendo isso, né? Não quero falar, não quero me expor, não quero permitir a humilhação e tal. Faça o que tem que fazer, mas faça a coisa certa para agradar o nome de Jesus. Sabe por quê? Se você se manter pelos princípios e se você se manter firme pela palavra de Deus, você não será envergonhado. Envergonhados serão aqueles que se levantarem contra a sua vida. Envergonhados serão aqueles que vierem contra você. Ele vai dar de cara com uma pedra. Endureça o teu rosto como pedra, porque o Senhor Deus é o Deus que te ajuda e Ele não permitirá que você seja envergonhado.
Deus é contigo. Se você permanecer firme, Deus é contigo. Amém, queridos? Vamos agradecer a Jesus por essa palavra de revelação e mantenha-se firme. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, não negocie os princípios de Deus da sua vida. Faça como Daniel, não coma do manjar do rei, das iguarias. Mantenha-se firme, mesmo que seja legumes e verduras, mesmo que seja uma coisinha bem light, mas seja íntegro naquilo que Deus te chamou. Faça o que tem que ser feito e não tenha vergonha, porque Deus vai te exaltar nesse dia de hoje, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Pai, quero agradecer ao Senhor pela tua palavra, agradecer ao Senhor pela revelação e pela profundidade dos testemunhos que o Senhor tem trago sobre o rosto de pedra, Senhor, sobre aqueles que se mantêm firmes, Senhor, em fazer a tua vontade, Senhor, que não negocia o seu chamado, que não negocia a sua unção, que não negocia, Senhor, os princípios da tua palavra, que ele nunca, Jesus, ceda aos sonhos mentirosos, que ele nunca ceda aos testemunhos mentirosos, que eles nunca ceda, Senhor, meu Deus amado, às chantagens das suas emoções, ao seu querer e à sua vontade, que ele ceda o teu Santo Espírito, que ele viva pela tua palavra e que ele ande na retidão e na inteireza de coração, Pai. Deus, ajude essas pessoas para que elas não sejam envergonhadas, porque se elas vacilarem contigo, Jesus, grande será a vergonha. Mas se elas permanecerem firmes no Senhor, o Senhor exaltará e glorificará, meu Deus, e colocar em um alto monte e retiro, Senhor, para que o teu nome seja glorificado na vida dela, Pai. Que essa pessoa, Senhor, escolha fazer a tua vontade e ela receba a tua ajuda, em nome de Jesus. Receba a ajuda de Deus aí hoje, nesse dia de hoje, para você romper e dar bom testemunho em tudo aquilo que você for fazer, em tudo que você for fazer, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, quero te pedir encarecidamente, curte, comenta, compartilha, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Vamos reforçar para que outras vidas sejam abençoadas. Você que compartilhava e deixou de compartilhar, volte a compartilhar, por favor, em nome de Jesus. Você é um evangelista nato da palavra de Deus. Compartilha com alguém e leve essa palavra a outras vidas para serem abençoados pelo Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Aí vai na ferramenta de inscrição, se inscreva e mande para outras pessoas e diga, é uma bênção esse canal, Deus tem me abençoado. E o que é bom, a gente compartilha. E se é bom, eu vou, compartilhar na vida de outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas também, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, querido. Shalom e feliz sábado para a glória de Deus.